artigo 8º da lei prevê que o Estado, a sociedade e a família devem garantir vários itens que estão relacionados à educação, ao desporto, ao turismo e à cultura e ao lazer. Entendendo a acessibilidade cultural a partir da legislação, é importante que a gente perceba na prática, nas interações entre as pessoas com deficiência e os ambientes culturais que promovem eventos, peças teatrais, exposições, shows e qualquer outro tipo de atividade que tenha a cultura como ponto central de atração. Eu me chamo João Ventura dos Anjos, tenho 43 anos, faço jornalismo na UFMG, sou deficiente visual total, sou portador de retinose pigmentar, que é uma doença degenerativa. A pessoa pode nascer com a perda da visão total já ou ir perdendo gradativamente, que foi o meu caso. Eu sou Crislândia, tenho 31 anos. Atualmente eu curso jornalismo na UFMG e estou no 6º período. Sou cadeirante, a deficiência, a paralisia cerebral espástica, que entre muitas situações que acarretaram, acabou afetando praticamente somente os membros inferiores. Na primeira etapa do projeto, a gente caminhou pelo campus da UFMG com alunos, técnicos, pessoas com deficiência para conhecer como seria esse deslocamento pelo espaço da universidade. Agora, na segunda etapa, a gente amplia a nossa discussão para o tema da acessibilidade cultural. E aí a gente vai começar a caminhar por outros espaços. Dessa vez, o ambiente escolhido é o Espaço do Conhecimento UFMG, um museu que fica na Praça da Liberdade. Lá, a gente vai acompanhar 2 pessoas com deficiência, 2 alunos da universidade, que vão contar pra gente como é a experiência cultural nesses ambientes. Se são acessíveis, se não são, como é o acolhimento nesses lugares. Então, acompanhe a gente nessa nova etapa do projeto. Eu gosto de teatro, já fui algumas vezes. E música também gosto, mas não vou muito a shows, porque tem uma preguiça de multidão. Bom, museus, eu até vou, mas vou muito pouco. Acessibilidade nos locais que eu frequento, eu sempre procuro me adaptar aos locais, tipo, procurar locais que já tenham acesso. Questões de adaptação são demoradas, então se eu for esperar todo lugar que eu quero frequentar se tornar acessível para mim, isso ou raramente vai acontecer, vai demorar. Tem até aquela frase, né? O espaço que é deficiente, eu não. Os ambientes culturais que oferecem as atividades devem se preocupar com diversos aspectos para que a acessibilidade seja efetiva. O primeiro passo é a acessibilidade atitudinal. Faz uma grande diferença uma pessoa com deficiência ser recebida em um ambiente cultural com tudo o que ela tem direito. Vejam, não é um benefício. O direito à comunicação adequada de acordo com a sua necessidade específica, o direito ao deslocamento, à mobilidade dentro do espaço cultural, o direito ao acesso, a assistir, a poder visitar, a poder se deslocar pelos ambientes culturais. O direito a uma comunicação adequada, uma linguagem hospitaleira, que se dirija diretamente à própria pessoa com deficiência e que esteja adequada às suas necessidades. Um exemplo, a pessoa com deficiência visual, a pessoa cega, ela tem direito a ter um material em braille ou em audiodescrição. A pessoa com autismo, que tem necessidades sensoriais específicas, tem direito a um ambiente com um som adequado, com a mobilização de pessoas que possam atendê-lo e que possam garantir uma boa experiência. Do ponto de vista arquitetônico, que é uma questão estrutural, nós devemos sempre pensar que os ambientes culturais devem estar preparados
já na construção ou em uma reforma, uma adequação, para garantir que haja rampas e não somente escadas, que haja elevadores quando for possível e que as pessoas com deficiência tenham prioridade no acesso a esses espaços por meio desses equipamentos. Uma outra questão é se preocupar se há espaço para pessoas que precisam usar a cadeira de rodas ou os andadores. É preciso que haja um espaço suficiente para esses equipamentos e para que a mobilidade dessas pessoas esteja garantida. Eu gostaria de frequentar mais museus, porém eu acho quase todos que eu vou muito inacessíveis, sem acessibilidade devida. Por isso que eu não frequento tanto. Igual de fotografia mesmo, a gente precisa de alguém para descrever fotografia, aí já não faz tanto sentido para a gente. Agora, quando tem peça que a gente pode tocar, saber como que são. Eu acho que para cadeirante não pode ter muito móvel, muito objeto no espaço, porque se a cadeira de roda, principalmente o cadeirante que se locomove com a cadeira manual, porque a minha é motorizada, tem que estar o mais limpo possível de qualquer tipo de móvel, objetos decorativos, mas agora, por exemplo, a gente está num espaço que tem diversas questões visuais, assim, tem transmissões de projetor, tem televisões e tem algumas cenas também com um texto descritivo embaixo. Esses textos não tem braille, por exemplo. Você acha que o braille é um ponto fundamental aqui, que ficou em falta? O que você percebe do espaço onde a gente está, que está faltando para ter essa acessibilidade? O braille seria importante para quem lê braille, para ler, até para ter autonomia. Igual eu já fui em uma exposição no Museu da Pampulha, que lá tinha audiodescrição de todas as fotos. Eu fico mais preocupada em adaptar a minha cadeira ao espaço do que a aproveitar a experiência. Eu estou sempre procurando lugares que tenham acesso para mim, do que procurando essa militância que também é importante, mas para que eu possa frequentar os lugares, e eu sei que essas coisas de acessibilidade, do espaço se adaptar é mais demorado, então eu fico procurando me adaptar ao espaço ao invés do contrário. Eu vejo que tem uma mudança bem significativa assim, nos últimos anos. Isso muito devido às leis de acessibilidade. Então as pessoas começaram a sair de casa, assim, né? Porque a gente tem uma geração aí de famílias que escondiam as pessoas com deficiência em casa, né? Então, com a inclusão dessas pessoas nas escolas regulares e as possibilidades de acessibilidade e inclusão dentro de espaços culturais, essas pessoas começaram a sair, a ser vistas, então elas estão nos espaços. Então hoje a gente tem um crescimento do número de pessoas assim, que já tem uma consciência realmente da importância da inclusão, da importância da acessibilidade para diversas pessoas. Durante o ano inteiro a gente desenvolve diversos projetos de acessibilidade aqui em conjunto com os outros núcleos, né? Quando as exposições elas são montadas, antes a gente faz diversas reuniões com a expografia, como que aquele conteúdo ele pode ter uma linguagem mais clara, mais objetiva, como que as pessoas elas podem se locomover melhor ali dentro daquela exposição. Você já pensou como é utilizar o banheiro ou qualquer outro tipo de serviço ou de atividade que é oferecida por um ambiente cultural pela pessoa com deficiência? Então, a adaptação desses espaços deve ser feita de maneira muito cuidadosa e de acordo com as normas de engenharia da ABNT e de arquitetura. Tudo isso compõe o que a gente chama de acessibilidade cultural. A gente deu uma volta nesse espaço agora. O que você conseguiu perceber do espaço? Um espaço muito grande, né? Aí tem que ter alguém para descrever as coisas para a gente. Esse tempo todo eu que estava te guiando, né? Você estava me acompanhando. Sim. Você sente falta, assim, de ser você a pessoa que tem autonomia para guiar no espaço e para escolher a obra que você quer visitar?
que você acha? E a gente tem que perguntar, né? Porque normalmente a gente fica disposto de jeito que não dá pra gente ter acesso. Que a gente consegue entender através da descrição da pessoa, que ela já está preparada para descrever o espaço e as obras para a gente. Meu nome é Cris, eu sou atualmente estagiário aqui no museu, faço psicologia lá na UFMG. Meu nome é Lohane, eu sou mediadora aqui do espaço e eu curso terapia ocupacional na UFMG. Meu nome é Beatriz, eu curso também terapia ocupacional lá na UFMG e eu sou mediadora aqui do espaço. Todos os mediadores passam por uma noção da necessidade de aprendermos Libra, por exemplo, e outros conceitos que eu acho que às vezes passam quase despercebidos na graduação, por exemplo, mas o museu tenta trazer isso mais firme para a gente. Então a acessibilidade é exatamente essa ideia de que as pessoas, independente de qualquer característica, vão ter acesso àquilo porque elas merecem, têm o direito a ter acesso àquilo. Então, independente de classe, independente de condição financeira, de lugar onde mora, porque às vezes a dificuldade de transporte é uma dificuldade de acessibilidade. E a acessibilidade também, a gente vê muito, né? É a acessibilidade estrutural, mas a acessibilidade não é só o que a gente está vendo, né? O jeito que a gente conversa com as pessoas que chegam, o jeito que a gente conta as histórias, tudo isso influencia em como aquilo vai ser acessível para a pessoa que está escutando, né? Então, com todas as neurodivergências, deficiências, todo mundo tem que conseguir enxergar aquilo que está sendo passado ali, né? Sentir, presenciar, experienciar, não só o museu, mas qualquer coisa, né? Escola, né? Enfim, qualquer lugar ela tem que ter a mesma oportunidade que as outras pessoas. Quer ouvir alguma pra gente fazer uma experiência? Ué, podemos. Quer ouvir essa que a gente tá agora? Eu vou te dar o fone. Espera aí, cuidado que tem Vou te colocar o fone, tá? Licença. Tá conseguindo ouvir? Esse frequentar essas pessoas nos espaços é que tem feito os lugares mudarem. Então eu vejo muito isso pela UFMG, que quando eu entrei, eu falava assim, gente, isso daqui é o cúmulo da falta de acessibilidade, né? Um cadeirante lá é muito complexo por causa dos passeios esburacados, a avenida de pedra, enfim. Eu acho que a expografia da maioria dos museus não está preparada adequadamente para estar recebendo pessoas neurodivergentes, por exemplo. É uma informação muito grande de luz, de sons. Às vezes eu já passei, eu visito muito museus, eu gosto, eu trabalho no museu por ter um gosto real por museus. E eu já presenciei cenas não confortáveis de pessoas autistas, por exemplo, tendo acessos de ansiedade, porque tem muita informação de luz, por exemplo. A gente tem que admitir, não são todos que estão preparados para isso. Não existem psicólogos em todos os museus, não existem TOs em todos os museus, não existem pessoas capacitadas para estar elaborando isso junto com a equipe de expografia em todos os museus. Eu acho que isso falta, isso peca, porque isso fere a acessibilidade. Ainda tem as barreiras atitudinais também, né? Do modo de receber e como receber. Que tenta jogar todo mundo num geralzão e problema. Você que se vira. Material acessível. Não tem, assim, de forma... Não tem isonomia. Você que enxerga, pega o material, você joga lá no Moodle e você está acessível para você. Para a pessoa com deficiência, muitas das vezes não, com deficiência visual não, que é a que fica mais prejudicada nesse aspecto. Porque os livros sempre são fotografias, são escaneados. Os alunos que não têm a deficiência visual vão lá, vão ler de boa. Agora nós temos que ficar dependendo de outros meios para lê-los. A opção pelo jornalismo, de fato, veio da questão de que eu ser uma cadeirante desde a adolescência. Eu não saía muito de casa porque eu não tinha mobilidade nos braços para movimentar uma cadeira manual. Desde criança eu quis fazer jornalismo. Eu fui fazer outros cursos, mas o que eu quis mesmo, sempre quis, foi jornalismo. Com 4 anos eu já
falava que eu queria ser jornalista, sem saber nem o que era jornalista. Falava que eu queria falar no rádio, falava que queria falar na TV. E gostava de ouvir Voz do Brasil com 5, 6 anos de idade. Eu não podia sair de casa, então me sobrava estudar. Então eu sempre fiquei muito paradinha, lendo, escrevendo. Aí eu fui desenvolvendo essa aptidão por causa disso, né? Quando chegou a hora de prestar vestibular, todo mundo falava: você escreve muito bem, você fala muito bem, você gosta de leitura, então faz jornalismo, e foi isso que eu escolhi. Não é uma coisa que eu sofri para escolher, tive influência de pai, de mãe, até porque os meus pais são analfabetos. Sou de uma família que eu sou um dos primeiros a aventurar na vida acadêmica para escolher para fazer um curso superior. Aí você tem as mesmas oportunidades que os outros de ter acesso a um teatro, a ter acesso a livros. A prática era os livros sair já em formato acessível, né? Você não ficar correndo atrás, pedindo alguém para adaptar para você. Era os filmes ter audiodescrição, você entrasse no cinema já ter tudo arrumado. Você chegar no museu, o pessoal não preocupar com a estética, você não vou colocar um braille ali que vai modificar a estética do que eu estou querendo. Eu não vou colocar um fone ali que vai modificar a estética do que eu estou querendo apresentar para a grande maioria da sociedade que não tem dificuldade nenhuma de ver. Incluir uma pessoa não é só jogar no espaço e dizer que está sendo incluída. Você tem que recepcionar aquela pessoa, você tem que atender as particularidades dela, não desprezando o todo, mas atender a particularidade, que cada um tem as suas razões, o seu jeito de ser, não é todo mundo igual. A minha caminhada no jornalismo teve que... Eu repensei se eu faria jornalismo ou não, inclusive porque eu tinha na minha cabeça que jornalismo para mim não daria certo, porque jornalista anda muito, né? Até que uma amiga minha chegou para mim e disse assim: você não precisa andar não, vai de cadeira mesmo. You